Bom, conseguimos superar problemas técnicos, temos 23 pessoas. Então hoje a gente vai começar a nossa relatoria. Antes de mais nada, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu sou o Wellington Pacheco, a Vitória Salgado também vai participar dessa relatoria nos auxiliando, me auxiliando no caso, e eu auxiliando ela. A gente vai falar sobre sistemas de governo e temas correlatos. Eu prometo tentar trocar os slides de acordo com a apresentação, se o meu computador deixar. Então, se a gente estiver falando de algum tema e o slide não for o correto, vocês me perdoem meu computador. Então, eu queria começar deixando uma frase, uma mensagem que devemos ter fé. Não existem esforços inúteis empregados em prol de um bem comum. Então, é com essa mensagem, com esse ideal que a gente começa a nossa relatoria. Antes de entrar nos temas específicos, eu quero tratar de algumas questões preliminares. Então, do que a gente vai falar? A gente vai falar hoje dos sistemas de governo e algumas figuras estão dentro desse emaranhado de conceitos e de ideias. Então, eu queria já começar diferenciando duas figuras, duas funções existentes dentro do executivo, do poder executivo como um todo, que são as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Esses conceitos são essenciais para a gente entender uma série de conceitos mais na frente e conseguir diferenciar alguns pontos. Então, o que é a função de chefe de Estado? É a função de representar esse Estado perante órgãos internacionais e as outras nações. Algumas outras competências específicas existem, como o perdão de criminosos e uma série de concessões de honrarias em alguns estados. Já o chefe de governo é aquela figura que a gente conhece como o representante político da tomada de decisões, que vai fazer as decisões administrativas, vai pautar políticas públicas, vai governar o país internamente. Algumas funções de chefe de Estado e de chefe de governo são alocadas e são circunscritas de acordo com a Constituição e com o direito de cada país. Então, isso é uma questão que a gente vai abordar também na diferenciação desses conceitos, mas é interessante que vocês tenham em mente que, especificamente, cada realidade tem o seu conjunto próprio de competências, de delimitações. Então, a gente está abordando essa temática de uma maneira mais teórica, mais abstrata. Então, em alguns contextos, a gente identifica que nem sempre esses recortes vão se apresentar puramente. Então, é importante que a gente tenha claro que são várias as idiosincrasias, as realidades de cada estado, e, portanto, a gente não pode achar que cada coisa é recortada do modo como a gente vai abordar aqui. São temas que têm distinções e trabalhos teóricos muito aprofundados. Então, de certa forma, que a gente reconhece e pede desculpas àqueles que entendem mais profundamente do tema. A gente vai necessariamente incorrer em algumas simplificações e, portanto, incorrer em alguns erros teóricos, mas tudo isso em função de trabalhar isso da maneira mais profícua possível, abordando os principais temas e tentando trazer as comparativas necessárias para a construção de um caso e do debate. Então, a gente tem que entender que a gente também toma a liberdade como um pressuposto lógico quando a gente vai pensar e discutir questões do debate. Quando a gente vai pensar em tomada de escolha e tomada de decisões, a gente tem que entender que é necessário que os indivíduos sejam livres para que a gente consiga fazer isso. Então, alguns dos conceitos aqui apresentados vão de encontro a esse conceito, mas eles são necessários de serem abordados para que a gente possa realmente entender, dentro de cada realidade, o que é possível ou não de acontecer e de ser colocado em prática. E uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui, e que a gente tenha em mente do trabalho que o Alan fez no sábado de manhã, que ainda está fresco na nossa mente, que é o seguinte: acho que todo mundo conseguiu ver a apresentação dele. Quem não viu, recomendo que veja. Está muito bom, está muito bem resumido o que precisa ser feito para construir um caso. Mas eu gostaria de adicionar um ponto a mais e trazer um ressalto, que é o da métrica.
Quando a gente pega aquela imagem que ele mandou no WhatsApp lá, que a gente tem, né, o caso bem construidinho, como se fosse um templo, um quadrado envolvendo tudo que é o caso, a gente tem que entender que o quão bem é construído, ou o quão bem parece ser construído um caso, parte da métrica que a gente está analisando. Então, sempre tenham em mente, tanto nas explicações que a gente vai trazer aqui, nas comparativas, e também na análise do debate, na construção do caso, entendam que um caso ele pode ser muito, muito bem elaborado de per si, mas quando você olha dentro da métrica que foi debatido, aquele seu caso fica borrado. Aquela lente que você usa, que é a métrica, ela pode ajudar ou não ajudar um caso. Então, é importante que a gente entenda que algumas construções que vão ser feitas aqui têm que ser adaptadas à métrica que você está discutindo, dentro da métrica que você está debatendo. Claro que você pode e deve trazer sua métrica e explicar por que ela é mais relevante, por que ela tem mais impacto, mas entendam que você pode construir um caso extremamente plausível, extremamente funcional de per si, mas que dentro da métrica daquele debate ele vai ficar deslocado, ele vai ficar borrado de acordo com essa lente. Então, dito isso, eu vou partir para a introdução do tema para que a gente possa discutir alguns outros conceitos. Quando a gente fala das figuras que a gente vai falar aqui, a gente está falando de uma certa forma de poder e de legitimidade. Então, aqui, como que a gente pode definir essa legitimidade, de onde advém a legitimidade dessas figuras e desses sistemas, né? Então, de uma maneira geral, a gente pode definir ela como uma aceitação de uma autoridade, ou então de uma lei aplicável, mas no nosso caso de um regime. Então, por contraste, a gente pode dizer que o poder, que a legitimidade é o poder ou a capacidade de tomar decisões e implementá-las. Então, a gente infere que a legitimidade existe em correlação à implementação de uma decisão concreta, né? Então, quando a gente vai pensar a legitimidade, a gente não está pensando só a legitimidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, mas a gente está pensando essa legitimidade em contraste, em comparação com alguma ação. A pessoa não é legítima por ser legítima, ela é legítima para algo. Tanto porque você pode pensar num líder político que não tem legitimidade, por exemplo, para realizar um casamento dentro de algum ordenamento de alguma igreja. Então a legitimidade ela é sempre comparada com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você quer fazer. E essas decisões que a gente vai tratar aqui compõem uma governança, né? Então, esse exercício dessa soberania, essa governança, ela advém de alguns locais. E em cada realidade a gente tem momentos e configurações específicas. Tanto pode ser um poder, um exercício de uma soberania unipessoal, algumas pessoas, ou então, de uma maneira geral, o povo, direto ou indiretamente. E esses são os pontos que a gente vai abordar nessa relatoria. Então, aqui, sistema de governo, como define César Saldanha, é um sistema, é um modo como as instituições do poder público estão arranjadas para viabilizar suas funções específicas no esforço conjunto de atender às exigências do bem comum. Então, esse processo de governança, de tomada de decisões, nesse contexto, são realizadas pelo governo de um Estado sobre um sistema social, através de leis, normas, poder ou linguagem de uma sociedade organizada. Então, de acordo até com o Bobbio, a gente não conseguiu colocar os textos dele como referência, mas a gente super indica a leitura dos textos de Bobbio, não só sobre sistemas ou formas de governo como ele trata, mas sobre os demais temas que ele aborda. Um grande teórico, quem leu sabe que ele é uma referência para discussões de ciência política em todo o mundo. Então, de acordo com o Bobbio, né, essa forma de governo perdão pelo uso da palavra, mas é a forma que a organização da distribuição de competências assume um determinado Estado. Então, a gente tem a delimitação de funções específicas para pessoas dentro de cada contexto. Então, a gente tem a configuração do poder, que é um só, dentro da realidade, para que a gente evite abusos ou mau uso desse poder.
Então aqui a gente já vai entrar, vou passar a palavra para a Vitória, que vai começar a nos apresentar os demais conceitos. Oi, gente, vocês me escutam? Escutam, né? Mas enfim, é costume de ligar o microfone. Boa noite a todos, né, primeiramente. Dá para ver que quem fez esse slide fui eu, porque eu não está bonito esteticamente, não sou uma pessoa muito artística. Mas, enfim, vamos iniciar. Eu vou fazer uma diferenciação entre autoritarismo e totalitarismo, que pode parecer a mesma coisa, só que não é. O principal disclaimer é que o autoritarismo ele é uma forma de governar e não uma ideologia política, como o totalitarismo é. O autoritarismo ele pode ser utilizado em diversos sistemas de governo, inclusive na democracia, para se fazer algumas coisas, alguns objetivos específicos, que é uma das características do autoritarismo. Então, o autoritarismo em si, eu vou começar pelo totalitarismo, que é mais fácil de se diferenciar. O totalitarismo, a ideologia é total e abrangente, e todas as instituições do Estado, eles são subordinados à ideologia, ao Estado e ao partido. Então, o partido também é único, existe o uso da violência, e o uso da violência é institucionalizado como forma de coerção e aplicado através da polícia e do exército para que como forma de controle, para que todos os indivíduos realmente estejam subordinados ao partido, ao Estado, ao líder. Há uma tendência expansionista da nação, então o nacionalismo ele não é utilizado para a soberania nacional e só. Ele é a soberania nacional sobre todos os outros países, e inclusive, e o principal exemplo é o nazismo, inclusive impondo a sua ideologia para outros países, acreditando que ela realmente é melhor. E com o objetivo também da expansão dessa ideologia e do uso da violência, de criar novos homens e novas mulheres engajados com a ideologia, engajados com esse projeto de nação. Já o autoritarismo, ele também tem a eliminação das oposições, só que o partido ele não é único, é meio que a oposição, ela para de ter tanta importância, de ter tanta influência, só que ela ainda existe, só que ela para de ter influência. Redução das liberdades individuais, o uso da força para né, ajudar nessa redução de liberdades individuais. Os cidadãos, ao contrário do totalitarismo, onde o líder ele quer o cidadão engajado, mobilizado pela ideia, no autoritarismo, o líder ele quer o cidadão numa espécie de obediência passiva e apativa com o Estado. Apatia com o que está sendo feito. Ele quer o cidadão como uma massa de manobra e apenas. O partido ele não é instrumento de poder e governo, o partido é completamente secundário nisso. Ele não utiliza do partido para os cidadãos amarem o partido e amarem a ideologia. Ele se utiliza do partido para, enfim, ele tem a ideologia dele ali, ele segue algumas coisas do partido, enfim, o estatuto, qualquer outra coisa, só que é meio secundário. Os objetivos são específicos. No totalitarismo, o objetivo principal é essa ideologia, é o aparelhamento do Estado para conseguir ditar essa ideologia, e no autoritarismo o objetivo é específico, enfim, implantar uma certa medida e fazer coisas específicas. Alcance e controle, por eles não terem todo o aparato cultural aparelhado, o aparato burocrático, direito, enfim, tudo isso aparelhado, ele realmente só tem um executivo, ele acaba sendo mais fraco. Então, o alcance e controle pode ser mais fraco e é mais instável. De autoritarismo é mais fácil o autoritarismo sair do que o totalitarismo, porque tem outras instâncias no totalitarismo que legitimam o governo em si. As lideranças do autoritarismo, elas podem ser tradicionais, então o poder ele é hereditário, enfim, uma família governa na Síria, por exemplo, governa o país há muito tempo, ou na Coreia do Norte, esse poder ele vai passando por tradição, de pai para filho. Pode ser uma liderança carismática, por causa eles se legitimam pela popularidade do líder, e por líder ser um líder carismático.
e vocês já sabem um exemplo aí, bem conhecido, inclusive da frase do começo, burocrático, respeito pela autoridade e seus agentes, então tu não tem, tu tem respeito pela autoridade e da forma que ele gere o Estado, da forma que ele governa, vamos dizer assim. Ou o poder militar, que pode ser poder coercitivo do exército. Então, ditadura militar, para que exemplo melhor. Algumas coisas sobre o totalitarismo é que, enfim, para os liberais, o totalitarismo ele começa quando todas as esferas individuais sofrem interferência do Estado. Então, só para fazer uma pequena observação. E o que eu vou falar agora eu peguei desse livro aqui, então nada que eu tô falando aqui é, enfim, opinião, é coisa de doutrina mesmo, e de leitores, é desse livro aqui. Antes que alguém me chame de que eu tô adotando a teoria da ferradura aqui. Mas eu vou falar algumas diferenças entre o totalitarismo de direita e o de esquerda. Os principais objetivos são as principais diferenças são os objetivos finais. O comunismo ele seria uma fase transitória para o objetivo final, que seria a abolição do Estado e a abolição de todas as opressões. Então, essa ditadura proletariado, vamos dizer assim, para o desaparecimento do Estado, se tornando cada vez mais autoritário. Não. O desaparecimento do Estado, então os cidadãos eles seriam mais livres em uma cooperação. E a principal diferença entre o direito e o de esquerda é que o de esquerda ele seria esse totalitarismo, ele seria dirigido pela classe trabalhadora, e no direita eles apenas utilizariam os trabalhadores como massa de manobra, mas seria um governo completamente elitista enfim, os trabalhadores reais, no real, não têm influência no governo, enfim. Tem uma dominação como massa de manobra, mas eles não têm real efetividade no governo. Então, na direita, no totalitarismo de direita, a elite continuará a governar, a propriedade vai ser respeitada, mesmo que ainda haja o controle do Estado. Então, ok, acho que dessa parte deve ter ficado claro. Se não ficou, pode fazer pergunta, gente. Desculpa a passada rápida. Agora a gente vai para a democracia. O Wellington pode passar o slide. Que ele sumiu aqui. Eu tô meio preocupada se ele caiu, alguma coisa do tipo. Wellington. Calma, gente. Democracia, isso aí. Sobre a democracia. Eu coloquei uma frase aí, que eu também nunca tinha ouvido falar, quem é Tucídides, mas eu gostei da frase. Nossa comunidade é chamada uma democracia porque o poder está na mão de muitos e não de poucos. Então, para que melhor definição disso? Melhor definição disso, só o nome do que significa democracia. O Wellington pode passar. Democracia significa... tá faltando a imagem. A democracia, ela significa literalmente o governo do povo. Então, eu vou falar alguns tipos de democracia. Então, vou começar pela democracia direta, que surgiu em Atenas, que foi a primeira forma de democracia que a gente tem. E, inclusive, eu vou falar mais à frente, mas muita gente defende a volta da democracia direta, não do jeito que funcionava lá, mas de um jeito que o povo cada vez mais tem participação nas tomadas de decisões. Mas, enfim, na democracia direta, o governo ele tem a participação plena e direta do povo, a total igualdade perante a lei, o pluralismo, então tem um respeito aos pontos de vista dos outros cidadãos e fomenta esse debate, e o respeito pela expressão da personalidade do indivíduo, que é o individualismo. Então, o que o indivíduo quer, as vontades do indivíduo são respeitadas. Na democracia liberal, que vai surgir com John Locke e depois com Adam Smith, com a riqueza das nações, o John Locke ele vai dar alguns parâmetros do que seria a democracia liberal. Então, uma democracia com igualdade, e vou dar a minha pitadinha aqui, que igualdade é apenas jurídica, porque a real igualdade social não
não vai ter mesmo, mas liberdade individual, governo baseado em consentimento dos governados e limitação ao Estado. Então, tem como ele é um contratualista, tem um consentimento, o governo ele precisa ter essa aprovação dos governados. Depois vem o Adam Smith com a Riqueza das Nações, ele vai falar que o Estado limitado é o que dá aos indivíduos a liberdade de perseguir seus próprios interesses. Então, se o Estado ele se interfere demais na vida dos indivíduos, eles falam que os indivíduos não podem perseguir os próprios interesses e perseguir, enfim, ter total potencialidade. Depois, com influência desses avanços sociais, demandas sociais, vamos dizer assim, de suprir a desigualdade que a democracia liberal ela traz e que ela não consegue suprir, vem o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é um Estado com um maior intervencionismo, um total intervencionismo, mas um maior intervencionismo em áreas necessárias, então, e prestação de serviços básicos, a fim de atender principalmente os mais vulneráveis. Então, o papel do Estado ele é reavaliado em favor de um maior intervencionismo em assuntos econômicos e sociais para a melhor proteção de pobres, empregados, jovens e as demais minorias sociais, e enfim. E agora a gente vai para o socialismo democrático, e que a economia ela deve ser gerida pelo Estado para ampliar as necessidades sociais e comunitárias. E eu coloquei o exemplo do Partido Trabalhista na Inglaterra, por motivos óbvios, mas os partidos socialistas, eles, com o socialismo democrático, eles vão representar a síntese que combina direitos sociais e políticos democráticos com uma intervenção maciça do Estado e a socialização das unidades de produção mais estratégicas, sejam mais estratégicas para o Estado em si gerir em favor da soberania, em favor para que ele possa retirar recursos para proteger e prestar serviço a esses mais vulneráveis. Então, as mudanças sociais, os socialistas democratas, eles vão dizer que as mudanças sociais, elas ocorrem através de meios políticos pacíficos e de procedimentos democráticos já estabelecidos pela lei. Então, eles acreditam que isso é necessário. E eu vou tomar liberdade para ler uma partezinha do negócio do livro, sobre o Partido Trabalhista da Inglaterra, que eles eram chamados de fabianos, e eles falaram que, sobre isso eles falaram, o partido declarou a necessidade da gradual construção de uma nova ordem social baseada, não em conflitos destruidores, igualdade de riquezas e dominação por razões de classe, raça ou de sexo, mas na cooperação deliberadamente planejada em matéria de produção e de distribuição, no enfoque favorável a uma igualdade salutar, na mais ampla possível participação do poder, tanto econômica quanto política, e na consciência geral de consentimento que caracteriza uma democracia verdadeira. Então, não necessariamente essa democracia ela vai se dar nos critérios liberais de voto, mas sim no consentimento geral. E daí gostaria de dar mais uma cutucada, mas vou seguir. A democracia hoje, o que seria a democracia hoje? E isso eu peguei na relatoria do... isso é o que é o The Economist e essas instâncias e o status quo diz que é uma democracia. E eu peguei isso na relatoria do André Carvalho. A democracia hoje, ela é onde há uma separação efetiva de poderes, então o legislativo, o executivo e o judiciário, eles têm as suas funções bem definidas e a gente não tem que analisar os poderes independentes, como eles fazem em cada governo, como o legislativo ele age em si, mas como eles se relacionam, qual é a dinâmica de forças entre o legislativo, o executivo e o judiciário em si. Então, também vai haver eleições livres, universais e independentes, sem muita intervenção do Estado. Enfim, a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral que diz isso, e ele é relativamente dependente, não é o governo, o executivo que vai organizar as eleições. A comunicação social, ela é livre e independente, então a imprensa, ela tem que ter uma certa independência, até foi uma moção
do GV Debate, que eu debati com o Wellington, que era sobre pagar os anúncios, sabe, do site de notícias. E um dos nossos argumentos foi esse, que uma comunicação social livre e independente favorece que as informações elas sejam da mais forma parcial e imparcial e real possível, e isso é bom para a democracia no geral, porque a gente não vai estar, enfim, sendo tendencioso ou algo do tipo. Então, só para linkar com o debate. Então, a existência de conglomerados e oligopólios, nesse sentido da democracia, ele ataca a democracia. Porque, por exemplo, hoje a gente tem a Globo, que é um oligopólio, e que ela além de ter a Brisolista falando da Globo, não tinha que ser, né? Mas ela tem, além da TV, ela tem rádios, ela tem revistas, ela tem jornais, ela tem todo um aparato de imprensa e de comunicação, que é um grupo só, uma família só, que toca. Então, assim, eles têm um alcance e uma hegemonia de discurso e de tendência que pode consideravelmente influenciar a população. Então, isso ataca a democracia, porque, enfim, são pessoas que, querendo ou não, estão com um poder de comunicação, enfim, já divaguei um pouquinho. Então, na democracia, teria o Estado de Direito, em que a lei e o direito, eles devem ser seguidos, e se você faz alguma coisa fora do direito, você está atacando a democracia. E essa rotatividade de poder, que se esse poder, o governo, o executivo, enfim, ele está concentrado numa mesma pessoa ou no mesmo grupo político, ele pode acabar atacando a democracia no sentido de casos de corrupção acobertados, porque pode acontecer caso de corrupção e a pessoa que está no poder acobertar esses casos, e porque são pessoas próximas a ele já está ali há muito tempo, ele sabe como funciona, e perpetuar isso. E também um clientelismo, essa troca de favores, porque, enfim, ele tem certeza que ele está no poder há muito tempo e que isso não tende a mudar, né? E só para a título de curiosidade, eu não sei, ou informação, o The Economist, ele tem um índice do quão forte ele é uma democracia e que é bem utilizado, que em primeiro ele coloca os países escandinavos, né? Noruega, em segundo a Islândia, em terceiro a Suécia, e coincidentemente ou não, a Suécia não, coincidente não, mas só para ser engraçado, a Suécia é uma monarquia, mas e o primeiro latino-americano é o Uruguai, em 15º, os Estados Unidos ele está em 25º, e o Brasil está em 55º, eu acho que é assim que fala. E as categorias utilizadas para analisar esse ranking é atualizado anualmente, tá, gente? As categorias são processo eleitoral e pluralismo, funcionamento de governo, participação política, cultura política e liberdades civis. Agora, passando para o próximo slide. Tá, algumas problemáticas. Quais são as principais problemáticas da democracia e que podem ser muito úteis no debate também? O primeiro ponto seria a crise das instituições democráticas representativas. Então, a população, no geral, não se vê mais representada pelos representantes políticos. Então, o voto, ele não é tão mais importante porque independente de quem eu colocar lá, ele não me representa, eu não me sinto representada. Para mim, ele é uma coisa além de mim. Ele não é o meu representante, ele não é alguém que eu dou a autoridade para agir por mim. Ele é alguém que, enfim, eu votei, ele tá lá, ele é uma coisa à parte, mas eu não me vejo lá. Eu não vejo ele como parte de mim dentro do parlamento. Então, ele não se vê mais representado pelos representantes políticos. E uns fatores que eu falei disso é o que eu falei agora. Então, tem a corrupção, o clientelismo, como eu já falei ali, e a falta de serviços básicos. Então, uma vez que a pessoa volta de 2 em 2 anos nos âmbitos municipal e nos âmbitos federal e estadual, e ela não vê aquele serviço chegando nela, ela acaba perdendo a fé, vamos dizer assim, nessas instituições democráticas e principalmente na representação e no voto dela.
E eu vou citar aqui aos seculares. O voto é tua única arma, põe teu voto na urna. Então, essa máxima, eles não acreditam mais nessa máxima. Do que serve o voto. Mas um segundo ponto seria a crise de autoridade. Então, vai ter um enfraquecimento das estruturas tradicionais de autoridade. Então, a igreja, a família, as elites sociais. E o que a gente está vendo agora é a tentativa da igreja, principalmente, e das estruturas mais tradicionais e conservadoras, de retomar a influência perdida. Então, eles acabam se utilizando dos aparelhos democráticos para ditar as suas próprias agendas, ou enfim, como a gente já sabe. E o terceiro seria a crise de legitimidade. O autor ele fala sobre existir forças paramilitares, e nisso a gente pode falar sobre na favela, enfim, e no fato de as pessoas estão pegando em armas além do Estado, e eu coloquei o autor ali para, enfim, porque eu não sabia se eu concordava muito, daí eu coloquei um autor para legitimar. E sobre a possível solução para isso tudo, e principalmente nas instituições democráticas representativas, como eu falei lá no início da minha fala, seria a descentralização do poder para participação direta da população nas tomadas de decisões. E com isso eu encerro a minha participação. O Wellington pode tocar. Tá mutado, Wellington. Só pra avisar. Sim. Tá mutado. Mutado. Ainda tá mutado. Não escuto. Ainda não. Desculpa, gente, problemas técnicos acontecem. Foi. Tá, eu vou entrar pelo computador então. Foi. Sim, é porque eu tava com o áudio do celular para ter o retorno, mas eu vou aqui. Então, deixa eu só baixar o volume do celular que agora tá dando retorno no meu ouvido. Pronto, superados os problemas técnicos. Meu Deus. Assim fica melhor. Bom, vamos seguir aqui então com a nossa relatoria sobre sistemas de governo. E a gente vai começar a falar aqui de monarquia. Bom, a gente pensa em monarquia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a Rainha Elizabeth, rainha quase um século, que viu a construção da democracia como a gente vê ela hoje, como a gente entende. Então, o que é o principal ponto da monarquia? A monarquia como um contexto geral. Aquela função original do monarca, aquele monarca absolutista, aquele monarca que detém esse poder como um todo, que a gente tem como exemplo hoje a Arábia Saudita, ele não só tem as funções de chefe do executivo, de chefe de Estado, mas ele é o chefe da porra toda. Ele manda, ele desmanda, ele faz, ele acontece. Então, nesse caso, a gente não está falando de um espaço onde a gente consegue discutir tomadas de decisões, a gente não consegue construir pela lógica, a priori, um debate. O único caso que a gente pode pensar aqui seria um caso bem específico, quando a gente vai fazer uma moção de agente. Então, a não ser que a gente está falando exatamente da Arábia Saudita, a gente tem que ter em mente, no caso, se a gente for falar de Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista. Então, esse é um ponto interessante quando a gente vai pensar do ponto de vista dos interesses das tomadas de decisões. Mas, para além disso, a gente tem as monarquias, como a Vitória já trouxe, eu vou aproveitar esse gancho. O terceiro país com o melhor ranking
democrático a uma monarquia. Bom, por que isso acontece e como que isso acontece? A gente tem, como eu vou apresentar depois, dois sistemas de escolha dos chefes do executivo, e especificamente do chefe de governo, e aí a gente está falando do parlamentarismo e do presidencialismo, que eu vou falar ao fim, e, de maneira geral, né, o parlamentarismo a gente entende como a escolha do chefe pelos parlamentares eleitos, então a gente está falando de países como a Inglaterra, que tem o seu chefe de governo eleito, né, pela Câmara dos Lordes, pelo parlamento como um todo. E aí o que a gente entende disso? A monarquia, quando ela se abre à democracia, e a gente tem isso até um momento antes da democracia com o direito constitucional, a gente começa a ter uma limitação desses poderes. Então a gente rompe com a monarquia absolutista e a gente passa por um estado, por um momento político onde o monarca não pode mais fazer aquilo que lhe convém, aquilo que lhe é vantajoso politicamente. Ele tem uma limitação interna que decorre de um contrato social, né, num momento inicial, que limita essa vontade e esse poder todo. Então a gente pode ver aqui que a gente tem, né, a absolutista como a Arábia Saudita, e dentro dessa monarquia constitucional a gente tem dois momentos políticos, com um monarca ativo, que aí a gente tem o caso dos Emirados Árabes Unidos, de Mônaco e do Marrocos, onde este monarca, ainda que limitado, consegue ter uma atuação política, ele consegue limitar algumas ações, ele tem um papel extremamente incisivo nessa atuação como chefe de Estado, e a gente tem o que é mais comum hoje, que é o caso do direito da monarquia constitucional com um monarca cerimonial. Então a gente está falando, por exemplo, da função da Rainha Elizabeth, dos demais países que compõem a Commonwealth, também da Dinamarca, da Noruega e da Espanha. Então, o que a gente tem que entender dentro desse conceito todo? Dentro do trabalho e da limitação que foi acontecendo ao longo do tempo pelo povo e por essa onda democrática, vamos colocar assim, esses monarcas foram gradativamente perdendo mais e mais poder. Então, quando a gente está falando de monarquia hoje, a gente não está falando mais de monarquia absolutista e raramente a gente está falando de uma monarquia constitucional onde o monarca tem poderes. Então, o que acontece nessa monarquia cerimonial? A gente tem a figura de um chefe de Estado que é carismático, que é compreendido pelo povo como alguém que é um líder dessa nação, é um líder desse país, alguém que governa aquela nação em direção de um bem comum. Então as pessoas aceitam e veem como legítima essa figura, porque ela é uma figura que está ali e não influencia diretamente nas tomadas de decisão política, não influencia internamente no país, mas serve como um conselheiro, serve como uma pessoa que faz as relações externas desse país. Então, eu vou partir aqui, dentro desse contexto de limitação constante e cada vez maior, para fazer um gancho para o surgimento do meu próximo tópico, que é a República. Então, a gente tem o surgimento da República com os pais fundadores, né? Essa República surge num contexto específico do constitucionalismo norte-americano, onde em Filadélfia os pais fundadores se reúnem e decidem politicamente por um rompimento incisivo e abrupto com a coroa. Então, não bastava a gente romper com essa correlação de poderes da coroa. Era necessário instituir um sistema político que não desse continuidade para esse tipo de opressão, como era visto, com esse tipo de submissão. Então, o que eles veem como uma necessidade? É necessário romper uma ligação intrínseca na monarquia, que é a da ingerência sobre as decisões político-administrativas.
Como que isso se dava na monarquia? Através de um parlamentarismo que começou a decidir escolher o primeiro-ministro e os demais ministros. Então, quando a gente pensa em escolha de primeiro-ministro, a gente tem que entender que também na maioria dos países no parlamentarismo a gente escolhe também os outros ministros, a composição completa. E, por contraste, por contraposição, na República a gente vai para esse momento onde a gente não mais respeita e tem essa influência entre o executivo e o legislativo de uma maneira umbilical. Rompendo com isso, a gente tem uma liberdade muito maior e essa liberdade se transcreve em democracia a partir do momento que você tem um corpo legislativo que representa determinados interesses e que tem um poder político e de decisão sobre o executivo, ao mesmo passo que você atribui a uma pessoa, ao chefe desse executivo, que agora também é chefe de Estado e de governo, que ele tem esse poderio para avançar contra as ingerências do poder legislativo. Então aqui surge o sistema de freios e contrapesos. Também tem uma relação com o judiciário, mas eu não vou aprofundar ela tanto aqui. É uma relação interessante de ser estudada, mas o coração da discussão está na relação do executivo com o legislativo e na importância deles para planejamento e implementação de políticas públicas, de decisões do dia a dia. Então, a gente tem que... Desculpem pela numeração, mas aqui a gente vai falar sobre essa correlação especificamente que decorre, em alguma medida, da monarquia e da república, que é o parlamentarismo e o presidencialismo. Então, o que a gente tem, como eu já abordei? No parlamentarismo, o parlamento escolhe e tem poderes não só sobre o chefe de governo, que pode ser nomeado como primeiro-ministro, pode ser premiado como chanceler, como premier, tem várias nominações. Ele vai ser escolhido por votação. No caso, por exemplo, da Alemanha, essa votação é interna dentro do parlamento, então é escolhido um deputado ou deputada, no caso Angela Merkel, nos últimos 4 mandatos, para ser o chefe, o primeiro-ministro. Mas não só o primeiro-ministro é escolhido. Os demais ministros que compõem este conselho, digamos assim, também são escolhidos pelo parlamento. Então, o ministro de Economia é escolhido pelo parlamento, o ministro de Assuntos Interiores é escolhido pelo parlamento. E aí, dentro desse sistema, a gente tem algumas ponderações. Em alguns, o primeiro-ministro tem mais poder do que os demais ministros, em outras, não. Existe um caso não tão comum, onde o primeiro-ministro tem o mesmo poder e a mesma influência política que os demais ministros. Aí, vamos partir para o parlamentarismo em espécie, assim que eu defini, geralmente, de maneira geral, também o presidencialismo. O que acontece no presidencialismo? A gente não tem essa indicação, a gente não tem essa ingerência sobre o poder executivo. Isso faz com, como eu já apresentei, a gente tenha um distanciamento e uma capacidade de embate político maior. Então, a gente tem contextos distintos, e eu vou trabalhar isso na frente, de onde e por que essas realidades são possíveis e estão presentes. Então, entrando mais a fundo no parlamentarismo, a gente tem essa separação, né, dos chefes de Estado e chefes de governo. O chefe de Estado pode ser um monarca, mas também pode, o parlamentarismo também pode estar dentro de uma república. Então, a gente pode pensar o caso da República Alemã, que não só o chefe de governo é eleito pelo parlamento, mas o presidente também é eleito pelo parlamento. As relações e o tempo de mandato são diferentes. Por quê? Primeiro, porque a gente tem uma irresponsabilidade política do chefe de Estado, justamente porque ele não toma decisões políticas internamente, ele não tem um papel de governança ativa, ele representa, no caso alemão, a Alemanha externamente, ele nomeia os diplomatas, ele tem esse papel político diplomático.
Então ele não tem essa responsabilidade política. E aí a gente tem uma colaboração muito específica desses poderes legislativo e executivo. Como? Bom, para você indicar e eleger o presidente, o chefe de governo, o premier, você tem duas situações. Ou o seu partido tem a maior bancada do parlamento, ou então a sua coalizão tem a maior bancada do parlamento. Nos dois casos, o chefe de governo selecionado, ele tem um apoio político muito forte. Isso faz com que a governabilidade seja mais fácil, justamente porque você não tem uma expressão tão forte da oposição. Então, quando a gente vai pensar em implementação de políticas públicas, quando a gente vai pensar em tomadas de decisões, elas ocorrem de uma maneira mais orgânica. E quando a gente pensa ali sobre essa relação, a gente tem que entender que existe um freio contrapeso também, que é a capacidade de um voto de desconfiança pelo parlamento para derrubar o primeiro-ministro. Então, diferente do que acontece no presidencialismo, onde a gente tem um processo de impeachment que decorre de um crime, aqui o simples fato de o parlamento não entender mais esse líder político como alguém capaz de governar é o suficiente para gerar desconfiança, e essa desconfiança leva à deposição desse chefe. Mas o primeiro-ministro também pode propor a dissolução do parlamento. Aí aqui a gente tem, de novo, aquela questão de realidades específicas de como essas competências são aplicadas. Existem casos onde a dissolução do parlamento também pode ser proposto pelo chefe de Estado, dentro do parlamentarismo. Mas isso não é o mais comum. O mais comum é que o primeiro-ministro seja dotado de poderes e faça a proposição dessa dissolução. Esses casos não são comuns. É extremamente difícil que você tenha isso acontecendo dentro da realidade de um país que, em suma, é parlamentarista porque decorre de uma monarquia, que você não tem uma estabilidade política tão grande como a gente verifica na realidade. E é necessário que um fato ou que um acontecimento muito forte, muito incisivo aconteça para que a gente tenha esse rompimento de poderes que são conectados, que têm posicionamentos políticos semelhantes. Então, a gente passa para o presidencialismo, que aí a gente tem, como decorrência da República, uma separação de poderes muito forte. A gente tem uma dissolução dessa relação. A gente torna mais difícil com que seja possível essa deposição política. A gente passa a entender que somente um crime é capaz de ser motivo para retirar o chefe de governo
Voltei. Confirma se vocês me veem, por favor. Pode ser no WhatsApp, porque é mais rápido. Obrigado, Vitória. Deixa eu compartilhar minha tela, gente. Consegui rotear pelo meu 4G. Maravilhoso, está funcionando. Em instantes, a gente retoma a nossa fala perfeita sobre o presidencialismo. Compartilhar a tela. Não é assim que eu quero. É assim. Bom, então vamos retomar no presidencialismo. Eu estava falando que a gente tem uma forte separação de poderes, uma figura unipessoal representada pelo presidente eleito. A gente tem a relação desses poderes, né, dada de uma maneira um pouco distinta daquela do parlamento. Então a gente tem o poder de veto das decisões, tanto do legislativo pelo executivo, quanto do executivo pelo legislativo. E um ponto que é extremamente crucial na distinção e na comparativa de parlamentarismo e presidencialismo é o assessoramento pelos ministros do Poder Executivo. Então, quando a gente fala de presidencialismo, o presidente é, em alguma medida, um soberano. Um soberano que tem o seu poder limitado pelo parlamento. E aí a gente está pensando numa distinção que, a princípio, parece até um pouco singela, quando a gente consegue ver que a figura do presidente não rompe tão fortemente assim com a monarquia, com a figura de um monarca, mas na realidade isso acontece porque a gente tem essa separação de poderes trabalhada de uma maneira muito cuidadosa pelos pais fundadores da República Norte-Americana. Então, essa distinção e essa diferenciação é o que garante que o presidente, dentro de um sistema presidencialista, não assuma uma figura totalitária ou uma figura extremamente abusiva de seus poderes. Então aqui a gente vai começar a trabalhar um pouquinho da comparativa entre esses dois conceitos, para que fique um pouco mais objetivo. Então vamos lá, passo a passo. A figura dos chefes e a escolha deles. No parlamentarismo, o parlamento escolhe a partir de uma maioria, seja de um partido ou de uma bancada, aquele que será o ministro. Para além disso, a gente escolhe também os demais corpo ministerial que vai trabalhar em conjunto com o parlamento para fazer a gerência política desse Estado. Então, a gente tem uma eleição indireta do chefe do executivo. Quando a gente vota no parlamentarismo para o parlamento, a gente abre mão de votar para o executivo. É o parlamento que faz a escolha. Em alguma medida é possível que o chefe de Estado dentro do parlamentarismo seja eleito pelo povo, mas aí a gente não está falando de uma escolha de alguém que vai fazer decisão de política interna dentro daquele Estado. Então, a gente tem uma centralidade de tomada de decisões no parlamentarismo que decorre dessa relação do corpo legislativo com o chefe de governo. A gente tem um sistema partidário que geralmente é bipartidário. Por que é um sistema que costuma ser bipartidário? Porque a gente tem, usar um jargão aqui meio pronto, de democracia, uma democracia madura, que a gente não necessariamente verifica isso na realidade, mas por democracia madura a gente pode entender um país que já viveu seus momentos políticos iniciais e que chegou num consenso mínimo, comum e plural de como lidar com as realidades, com as dificuldades políticas que vive. Então a gente tem uma organização menos disruptiva e de mais fácil
controle. Então, é natural que o sistema bipartidário seja encontrado dentro do parlamentarismo. Embora em alguns momentos isso não se verifique na realidade, a gente tem que as coalizões são muito fortes também nesse sistema. Então, embora a gente não tenha, algumas vezes, o bipartidarismo, a gente tem um pluripartidarismo, alguns poucos partidos acabam concentrando, ou o sistema multipartidário acaba caminhando em função de uma consciência e de uma vontade política do povo, e não necessariamente de uma tomada de decisão de um monarca ou de uma organização nesse sentido. Então a gente identifica, de certa maneira, esse consenso político dessa organização. Enquanto que no presidencialismo, a gente tem uma figura única desses chefes, a eleição é direta, então a gente não tem esse controle do legislativo sobre o executivo. Isso faz com que a gente tenha uma descentralidade na tomada de decisões do executivo comparativamente com o legislativo. Então a gente pode ter casos onde o legislativo, por uma configuração específica, tem uma expressividade muito tendenciosa a um conjunto político de esquerda ou de direita, e o presidente eleito seja de um outro movimento. Por que isso acontece? Bom, são vários os motivos e as análises que podem ser feitas, mas em alguma medida, para que a gente possa abordar aqui, a gente pode entender que a Casa Legislativa no sistema presidencialista atende, de certa medida, ao interesse mais comum do povo. Então, é natural que a maior bancada seja aquela que represente estratificadamente o interesse do povo no longo prazo. Então, a gente tem essa representação por bancada. Enquanto que no executivo a gente pode ter uma espécie de renovação. Renovação aqui não entendam como uma carga que tem uma carga valorativa boa ou ruim, mas simplesmente no sentido de mudança, onde a gente altera com uma maior facilidade a configuração e o posicionamento político desse governo, desse poder. Então a gente tem, por exemplo, as bancadas hoje no Brasil de maior expressividade, de maior tamanho, continuam sendo em alguma medida de centro-esquerda, mas o governo executivo tem um posicionamento de uma extrema-direita conservadora, e aí a gente consegue identificar que pautas políticas que representam esse anseio mais urgente de uma parcela da população conseguem encontrar vazão. Então, a gente entende que isso acontece num sistema pluripartidário, como o nosso. O presidencialismo, ele tem uma natureza de pluripartidarismo justamente por esse choque, por essas trocas de compreensão política e de ideologia política. Então a gente está falando em tese de países com democracias não tão maduras. Então a gente está falando de toda uma periferia capitalista que vive uma democracia ainda que não conseguiu romper com os males que alguns países que vivem o parlamentarismo romperam. E aí a gente está falando de valores, a gente está falando de comportamentos e hábitos que atacam diretamente os interesses pessoais dos indivíduos, e a gente não tem um consenso político tão bem estabelecido, a gente não tem uma capacidade política de tomar uma decisão e de compreender um caminho comum a todos no médio e no longo prazo. Então, especificamente para o debate, quando a gente vai fazer uma comparativa, a gente tem que ser específico, a gente tem que focar numa métrica. Se a gente for debater uma comparação específica, o mais fácil de ser feito é através daquela análise dos ministros, dos possíveis impactos e de como que isso acontece, porque é uma coisa mais prática de ser comparada, porque são coisas relativamente similares nos dois contextos, e que dali, dessa comparativa específica, a gente consegue chegar em pontos comuns de análise, né? Paralelos. Não, a gente não fica debatendo métricas tão separadas. E quando a gente vai falar abstratamente da comparação desses dois modelos, a gente tem alguns pontos que merecem ser abordados. Um foi o que a Victoria trouxe sobre a representatividade, sobre a questão da legitimidade e também da corrupção. Então, eu vou começar pela corrupção porque é um ponto mais simples.
o claim de que a corrupção decorre mais de um sistema presidencialista ou de um sistema parlamentarista / monárquico, na realidade não se sustenta. A gente vê que é um ônus relativo às duas realidades, é um status quo. A corrupção não é decorrente necessariamente, exclusivamente de uma ou de outra. Agora, de novo, dentro daquilo que eu coloquei lá atrás e da métrica que você está analisando e da análise que você vai dar para o seu caso, algumas comparativas podem ser feitas de acordo com a realidade que você está discutindo. Então, se a gente for discutir, por exemplo, Brasil, um dos pontos que você pode trazer é de que a existência de um executivo que sozinho nomeia todos os seus ministros e que tem um poder acima desses ministros e, ao mesmo tempo, exige uma relação, uma necessidade, uma aproximação mais forte com o legislativo, porque essa relação não é natural e ela não existe naturalmente, a gente tem uma prática clientelista. Então, em alguma medida, esse clientelismo ele existe no sistema presidencialista, só que isso decorre da análise que você vai fazer e de como você vai construir esse caso. Ao mesmo tempo que é possível fazer uma análise no parlamentarismo, onde você está tratando de uma bancada política, um grupo político, que vai trazer ali, vamos usar o caso da Alemanha para facilitar a visualização. Não tem uma limitação de quantas vezes o chefe de governo pode ser selecionado. Então, Angela Merkel está há 4 mandatos na liderança do governo alemão, tomando as decisões. E aí, o que pode ser analisado aqui, é possível que esse poder, ao longo do tempo, seja utilizado politicamente também e de outras maneiras, para que a gente também tenha um clientelismo não tão intuitivo, mas que pode decorrer dessa relação de longo prazo desse poder, né? Dessa escolha política. A questão da representatividade. Quando a gente está falando de crise de representatividade, a gente também tem que entender a realidade. Então, a gente tem 2 casos muito, muito latentes, em um sistema e em outro. A gente pode tomar a crise de representatividade brasileira, que decorre de uma polarização que não é exclusivamente nossa, mas é uma polarização que decorre de uma série de relações internacionais e que é um movimento também internacional. Então, a gente tem uma extrema-direita polarizando com uma esquerda que é a favor de direitos humanos, e discursos como o do presidente Donald Trump e também do presidente brasileiro, que se valem desse tipo de posicionamento para polarizar ainda mais e conseguir convencer uma massa de que aquela escolha é a melhor. Bom, mas aí se a gente for partir para análise específica, a nossa crise de representatividade, em tese, pode ser solucionada pelo presidente do executivo quando a gente consegue escolher uma pessoa diferente, uma pessoa que representa a mudança. Mas aí, de novo, análise. Por que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? De onde isso vem? Por que isso acontece? Um caso parlamentar de crise de representatividade muito grande é o da Espanha. A gente tem a Espanha no último ano tendo uma dezena de eleições, pelo menos, não conseguindo chegar num consenso dentro do seu parlamento sobre quem é o mais indicado para governar. Então, a gente tem uma problemática que é, quando esse corpo político legislativo está fraturado, quebrado, de tal modo que não consegue ter um consenso sobre qual líder, isso também leva a uma crise de representatividade que pode agravar ainda mais essa crise política, né, de legitimidade e de representatividade. Vitória, você quer fazer alguma conclusão antes de a gente passar para a análise das moções? Pode passar. Eu tô com... Ai, meu Deus do céu. Responde no chat que é mais fácil, por favor, Anjo. Meu computador ele só decidiu me trair. Eu acho que você fez que não com a cabeça, né? Tá bom. Então vou seguir.
Então, vamos às moções. A gente tem as quartas de final do Colgate Open, que é uma universidade norte-americana, em 2019, e traz a seguinte moção. Esta casa apoia o executivo presidencial em detrimento do modelo de Westminster. Eu não traduzi o InfoSlide, porque basicamente o que ele está tratando é que, explicando que o modelo de Westminster é justamente o de eleger, através do parlamento, o primeiro-ministro, como o resultado de uma coalizão ou de um partido que tem uma representatividade muito grande, e também os seus ministros, e o presidencialismo é a eleição do presidente e do vice-presidente pela população, e o resto do gabinete é escolhido pelo presidente. Então, e aí, nesse caso, o presidente não tem poder sobre o corpo legislativo. Bom, o que a gente pode pensar nesse debate? Justamente o que eu estava trazendo agora. Especificamente, a gente pode trabalhar o contexto da tomada de decisão técnico-política. De que maneira? Vamos pensar aqui. A gente tem, num sistema, a votação política de todos os ministros, e no outro a gente tem a escolha política unipessoal de um presidente eleito pela população, de ministros que não têm poder. Ou seja, eles são consultivos, eles não deliberam, eles são apenas assessores para assuntos específicos, têm tomadas de decisão em alguma medida, por exemplo, a do ministro Salles hoje, que ataca novamente o meio ambiente, mas em algum grau a palavra última é do presidente da República, é do presidente que é chefe de Estado e de governo, porque ele simplesmente pode ir lá e trocar aquele ministro e escolher um ministro que se adeque às suas vontades. Enquanto que no modelo parlamentar, o chefe de governo não tem esse poder, ele não pode trocar o líder de uma pasta, de um ministério, simplesmente por uma questão política ou por indicação ou por pedido de algum outro partido. Ele tem que trabalhar com essa pessoa. Então, prós e contras para você construir de acordo com cada caso. Na escolha do executivo, pode ser trabalhada a questão do clientelismo, então não vão ser os melhores interesses da nação que estão sendo abordados dentro daquele contexto específico. Novamente, precisa de análise para mostrar isso, porque só dizer que o simples fato de alguém escolher faz com que essas pessoas sejam corruptas não é algo plausível, não é algo tão intuitivo assim. E que não tem uma vinculação desse chefe do executivo às decisões e opiniões dos ministros. Isso tanto pode ser algo bom ou ruim. Bom por quê? Porque se você vai pensar no modelo parlamentar, onde esses ministros são escolhidos por um parlamento, você não tem a liberdade do chefe de governo para trabalhar aquele viés que a população pode compreender, a população que ele representa, como o ideal, ou o ponto que ele acha mais crucial para a política para aquele momento dentro do país. O outro lado é que, a partir do momento que você tem uma vinculação política, você tem também, em alguma medida, um certo clientelismo, mas o lado positivo o presidente não pode simplesmente ignorar pessoas técnicas e capacitadas dentro dessa tomada de decisão. Ele precisa prestar contas para o parlamento e ele precisa fazer isso em consonância com o posicionamento dos demais ministros que compõem aquela governança. Então, é muito mais plausível que dentro desse sistema, onde ele não tem uma gerência total sobre os ministros, que as decisões sejam mais técnicas, que elas sejam politicamente mais acertadas, se você entende, né, é claro, a legitimidade do parlamento para fazer essas escolhas. Outros argumentos que podem ser trabalhados e que podem ser utilizados no debate, aí pensando talvez numa segunda bancada, e aí, de novo, depende da métrica e do framing que foi dado, é a questão da realidade política. Então, vamos dizer que essa casa, enquanto o Brasil escolhe o sistema presidencial
em detrimento do modelo de Westminster. Então, a gente pode trabalhar. Brasil é um país que tem mais de 30 partidos, 25 ou 27, se não me falha a memória, que tem representação no Congresso Nacional, e seria extremamente inviável, pelo número de posicionamentos políticos e de representatividade, de que o Congresso conseguisse chegar num consenso sobre um nome. Talvez, se a gente voltar em 2016, a gente consegue pensar em Eduardo Cunha como um possível nome para primeiro-ministro brasileiro, função que ele quase assume em certa medida quando ele consegue fazer um movimento político que, né, o legislativo consegue fazer a derrocada de uma presidente sem com que a gente tenha a verificação de um crime especificamente. Eu faço esse apontamento por quê? Para que a gente entenda que aquilo que eu falei lá no início, das distinções, das especificidades, na realidade não acontecem dessa maneira tão bem recortada. A gente não tem um modelo puro aplicado em nenhum país. A gente tem elementos mais ou menos parlamentares, mais ou menos presidencialistas. E essas escolhas são feitas. Então, se a gente vai analisar a realidade, a gente identifica que naquele momento da política brasileira, a gente tinha uma figura mais próxima de um primeiro-ministro que representa o interesse do parlamento e não de um mero deputado que está ali para representar o interesse do povo. Mas fechando esse parênteses para que a gente não se perca nesse ponto, por outro lado, por que seria interessante para o Brasil implementar o parlamentarismo? Bom, quando a gente tende a escolher uma pessoa que tem o apoio dessa Casa Legislativa, a gente está falando de uma facilidade de implementar pautas que são extremamente urgentes para a realidade brasileira. Então, ao invés de a gente ter um conflito tão grande entre dois poderes, a gente começa a ter um passo a passo sendo dado. Isso pode fazer com que, em algum momento, um ou outro partido ou ideologia seja favorecida? Sim, mas por que isso é bom? Porque a gente consegue sanar as crises de representatividade pouco a pouco. Em um momento, a gente tem um partido que tem os seus interesses e os interesses da população que o elegem sendo satisfeitos e sendo colocados em prática, porque a gente tem um parlamento, um congresso e um chefe de governo que estão alinhados, e num outro momento a gente consegue, conforme a gente vai solucionando, alterar a configuração desse parlamento e, consequentemente, ir adotando, no longo prazo, posicionamentos mais favoráveis. Então, é possível que a gente faça algumas análises dependendo justamente de como a gente está debatendo. Aí aqui a gente está de novo, né, como eu tinha recortado antes, essa daqui é a semifinal do Open da Universidade de Londres de Política, de Economia e de Ciências Políticas, um debate em 2016 que a moção diz: esta casa acredita que os Estados Unidos da América deveriam adotar uma democracia parlamentar em detrimento de uma democracia presidencialista. De novo, a gente pode ter alguns recortes dentro dessa moção. A gente não está falando de uma moção de agente. Então, esta casa, dependendo de como essa casa se configura, a gente pode ter alguns tipos de debate. Mas vamos tentar falar primeiro do interesse norte-americano. Por que seria interessante para os Estados Unidos da América ter uma democracia parlamentar em detrimento de uma democracia presidencialista? Bom, a gente tem, por exemplo, no atual momento, um levante dessa extrema-direita. A extrema-direita pauta movimentos que são contrários aos direitos individuais e que asseveram uma realidade histórica de opressão do povo negro, de opressão de mulheres, de opressão de LGBTs. E quando a gente tem, em contraposição, um Congresso que, em sua grande parte, não tem a representatividade desse eleitorado, a gente faz com que seja possível trocar o chefe de governo e colocar um chefe de governo que se adeque mais às necessidades e à exigência histórica que a gente está, das necessidades dos direitos humanos. Então, por que é mais provável que isso aconteça dentro de uma democracia parlamentar e não de uma democracia presidencialista? Porque se a gente vai pensar na eleição de um presidente, ainda mais no contexto norte-americano, a gente tem uma polarização, a gente tem uma série de escolhas e a gente ainda tem o fator de que o voto não é obrigatório. Então, para eleger um presidente, você não precisa, na verdade, de um grande número da população, de um número absoluto populacional.
Você precisa, como o Trump tenta fazer com os discursos dele, agregar pessoas que têm um pensamento conservador, que não costumam votar e que vão se associar justamente pelas falas e pelo posicionamento que ele traz em público, e lá eleger ele com um número de votos. Enquanto que no parlamento você tem uma população, em números, né, falando, muito maior. Então a chance de que a gente tenha essa população sendo representada é muito maior. Por que seria interessante defender o status quo e não adotar uma democracia parlamentar? Pelo motivo de que existe uma crise de representatividade, a população não se sente representada pelo discurso do Barack Obama, as implementações de políticas que ele fez não foram capazes de lidar com essa parcela da população que não se via representada. Então, colocar uma democracia parlamentar é continuar asseverando essa polarização, e aí a gente não consegue ter uma representatividade naquele curto prazo. Então, isso pode fazer com que as pessoas, ao invés de se sentirem insatisfeitas, passem a ter um posicionamento mais ativo, mais incisivo e ainda pior, porque não ficam só no campo da discussão política, mas começam a tirar direitos e agredir direitos dessas pessoas na prática. Claro que aqui, né, uma série de saltos lógicos, esse ponto precisaria de uma série de análise para conseguir provar essas alegações, mas aqui eu estou tentando demonstrar algumas linhas que podem ser abordadas, né? E como o próprio nome diz, uma linha, ela pode ser forte, ela pode ser fraca, ela pode se estender, ela pode ser curta. Então você tem que entender qual é a linha argumentativa que é mais recomendável para aquele debate, para que a gente consiga chegar num momento interessante. Vicky, eu vou começar a encerrar. Se você quiser falar alguma coisa, você me avisa aqui no chat, que daí eu já coloco você para falar, tá bom? Tá bem. Bom, então eu vou fazer um encerramento falando de dois pontos que não têm uma relação tão próxima com essa relatoria, mas aí eu queria falar especificamente de políticas públicas. Dentro do debate competitivo, muitas vezes é difícil compreender como que esses temas podem se relacionar de fato, num debate específico, numa linha argumentativa específica, mas quando a gente toma esse posicionamento e tudo isso que a gente discutiu aqui, em certa medida como um framing, como algo a se entender dessa relação política, e não dos fatores que decorrem dessa configuração, mas dos fatores que levam a essa configuração política, a gente começa a entender alguns pontos que influenciam as tomadas de decisão. Tomadas de decisão essas que nos debates, em geral, a gente, quando vai falar de Estado, a gente está falando de implementação de política pública. Política pública é uma medida adotada, né? Tem toda uma definição técnica, Thales, me perdoe, eu não vou trazer ela aqui, mas basicamente é você definir um escopo e algo que você quer fazer, definir métricas, implementar e reavaliar para ver se aquilo está funcionando. Bom, por que não só dentro do contexto de políticas públicas isso é interessante? Porque política pública é só essa tomada de decisão e essa implementação dentro do Estado, mas quando a gente está falando de tomadas de decisão, a gente tem elas em todos os momentos da vida pública e também da vida privada. E compreender como que essas relações sociais e políticas acontecem, seja pelo sistema político que a gente tem, seja pelo modo como o governo se dá, pela relação com que tudo isso se concatena, a gente consegue entender de uma maneira mais intuitiva quais políticas, quais projetos, quais programas podem ou não ser implementados e o quão plausível é com que aquilo seja necessário dentro daquela população. Então, entender política pública e entender esse recorte que a gente trouxe aqui é entender justamente como a gente pode delimitar e abordar essas tomadas de decisões dentro de uma maneira de relevância e de plausibilidade
Então, de maneira geral, eu queria agradecer a presença de todas e de todos. Eu quero aproveitar esse momento público aqui já quase à meia-noite para intimar o deputado Tales a fazer uma relatoria comigo especificamente sobre separação de poderes e lidar com as competências políticas de cada poder, para que a gente consiga entender e ter um mínimo comum, enquanto sociedade de debate, daquilo que influencia e de como essas relações acontecem dentro do Estado. Nem sempre isso é o que vai ser abordado dentro do debate competitivo, mas como eu fiz a fala agora, isso nos ajuda a compreender aquilo que politicamente e socialmente é relevante para uma sociedade e, portanto, a gente consegue entender quais argumentos podem ou não ser construídos em cima dessa realidade. Então, para encerrar, a relatoria foi feita pela Vitória, que tem seu nome inspirado no parlamentarismo da Rainha Victória, e por mim, que deixei o texto, o sample text ali, então não troquei. E eu queria agradecer todo mundo. Se você tiver alguma ponderação, coloque. Se alguém tiver alguma dúvida, mande no chat. E qualquer coisa a gente está disponível também aqui no e-mail da Sociedade de Debates. Mandem suas dúvidas. Quem tiver acesso a nós pelo WhatsApp pode nos mandar mensagem. E, de maneira geral, muito obrigado por nos acompanharem aqui até o avanço da hora. É isso, gente. Obrigada. Qualquer dúvida pode chamar. Feedbacks individuais. Não, feedbacks da relatoria. Então, é isso aí. Boa noite. Tô mortaço aqui. Tchau, gente. Eu estava falando com o microfone mutado. Yeah! Agradeço a todo mundo, imagino que a gente não tenha dúvidas. Muito obrigado. Desejo a todas e todos uma boa noite de sono, que o EAD nos espera. Beijão. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Uhul!